Amanhã, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Caracas. Botafogo já classificado para a próxima fase da Sul-Americana, tem esse jogo para mesclar um pouco, para rodar um pouco o elenco. Pelo menos essa é a expectativa, que o Botafogo segura a minutagem de alguns atletas nesse jogo contra o Caracas. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual é a provável escalação do Botafogo para esse confronto, como o técnico Franklin Carvalho deve montar a equipe também de acordo com o adversário que está enfrentando. Só é importante que você deixe o like aí embaixo, que você se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Beleza? Agora sim, vem comigo. Amanhã o Botafogo enfrentará o Caracas às 7 horas da noite para encerrar a sua passagem na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Botafogo já classificado com uma rodada de antecedência, né, cara? Então o Botafogo tem essa expectativa e pode se dar ao luxo de poupar alguns atletas, de mudar um pouco a escalação. Mas não é isso que o Franklin Carvalho deve fazer como um todo. Ele pode até dar minutagem para alguns jogadores, mas ainda vai manter uma base, assim podemos dizer. Mas a expectativa, segundo o GE, é que o Botafogo seja escalado dessa maneira, com o Neto como goleiro titular. E aí tem críticas em cima do Neto, a gente já conhece. Tô cansado de falar para vocês como o Botafogo precisa contratar um goleiro titular o quanto antes nessa janela que vai abrir agora. Mas o Franklin Carvalho parece confiar no Neto, que acumula algumas falhas aí que vem custando pontos importantes para o Botafogo, principalmente em campeonato brasileiro. Na lateral direita, o Botafogo pode ter o Vitinho como titular ou o Matheus Ponte. A gente sabe que vem revezando, né, o jogo X, jogo Matheus Ponte, jogo Y, quem tá jogando é o Vitinho. Então sempre vem alternando aqui os dois laterais do Botafogo, que vem conseguindo manter um bom nível de atuação. A dupla de zaga do Botafogo deve ser formada por Ferrarese e por Justino. O técnico Franklin Carvalho deve manter o Justino como zagueiro titular do time do Botafogo nesse confronto, até porque o Bastos está lesionado, com a lesão muscular. Como você não tem outra opção, é realmente Justino e Ferrarese como a dupla de zagueiros do Botafogo. Ferrarese vem inclusive vivendo uma excelente fase, vem fazendo jogos muito bons e vem chamando a atenção da torcida. Justino é um garoto jovem, a gente sabe que vai acontecer oscilações, é normal, mas é um atleta também que eu confio e acredito que pode entregar ainda muito no profissional do Botafogo. Na lateral esquerda, segundo o GE, a tendência é que o Marçal seja mantido, né, como titular para segurar um pouco essa minutagem do Alex Telles para o confronto do final de semana no Campeonato Brasileiro. Mas não me surpreendo não se o Alex Telles jogar. O Alex Telles é bem fominha, né, joga a maioria dos jogos. Então não me surpreendo não se o Telles voltar ao time titular nesse confronto. Mas aí fica essa alternância, né? O Botafogo terá no meio de campo o Guinho como primeiro volante titular. Segundo já o Santi deve ser mantido como titular, como esse segundo volante. Já eu acredito que ele vai voltar com Medina para o time, que já descansou diante do São Paulo cumprindo suspensão. Então acredito muito que pode ser o Guinho e Medina dupla de volantes titular do Botafogo, e não o Guinho e Santi Rodrigues. Pode até ser que ele mescle colocando o Santi mais à frente, mas acredito que o Medina retorna assim o time para jogar ao lado do Huguinho. E aí mais à frente a gente sabe que o Botafogo vem jogando nesse 4-4-2, né, ultimamente. Montoro deve jogar como esse meia mais aberto pelo lado esquerdo, Vidalba aberto como esse meia pelo lado direito. E também tem a chance do Barreira ganhar uma oportunidade, né, no time do Botafogo. Ele que vem de um bom final de partida, assim podemos dizer, contra o São Paulo, marcou um golaço. É um jogador de bom talento. O Barreira perdeu um pouco confiança, não faz uma boa temporada de 26, mas às vezes um gol daqueles, no nível que foi aquele golaço do Barreira, pode mudar a confiança do atleta e fazer o Botafogo ganhar um reforço caseiro. Um cara que quase não estava sendo utilizado, pode voltar a ser utilizado e voltar a jogar bem. É um jogador que tem característica ali mais como um meia do que em si como um ponta, como o Vidalba. Então tem essa mudança de característica se tiver essa troca, mas a tendência ainda é que o Vidalba inicie. E aí no comando de ataque, segundo o GE, deve jogar o Cauã Toledo e o Arthur Cabral, mas no Arthur Cabral pode ser que temos a troca para a entrada do Cris Ramos como o titular do Botafogo no ataque. O Cris Ramos vem deixando muito a desejar, é bem verdade, né, cara? Um jogador que pouquíssimo participa de gols desde que chegou ao Botafogo. Teve um início muito bom, mas depois a queda dele foi muito grande, lesões também.
E o Arthur Cabral foi vivendo um bom momento, cara. Foi entregando, assim, eu diria que é o melhor momento do Arthur Cabral com a camisa do Botafogo, participando, marcando gols, entregando muito mais do que ele entregava anteriormente. E aí, Cauã Toledo ou o Kadir não foi convocado para a seleção do Panamá. Existia muito essa expectativa da convocação dele para a Copa do Mundo, infelizmente não foi. Moleque muito bom jogador assim. Acredito que precisa melhorar um pouco algumas questões de definir no último terço, mas tem talento. O Cauã Toledo é um jogador que, assim como o Kadir, tem força, tem velocidade, mas também tá faltando um pouco definir melhor. Mas acredito que isso acontecerá normalmente com o tempo. Já o time do Caracas deve jogar aqui num 4-2-3-1, é assim que naturalmente eles jogam. O Botafogo, apesar de algumas trocas possíveis, continua sendo o favorito, tem mais time, porém essa equipe do Caracas não é tão fraca como muita gente acredita que é. Eles costumam fazer jogos difíceis, fez jogo difícil contra o Botafogo, jogo difícil contra o Racing, então não é essa baba toda não o time do Caracas. Desse grupo aqui do Botafogo é Caracas e Racing, ele tem níveis até muito parecidos pelos jogos que eu assisti dessas equipes. Mas eu quero também saber a opinião de vocês aí embaixo, o palpite de vocês. Fariam alguma mudança no time do Botafogo? Não mudariam? Dariam mais minutagem para outros atletas? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Lembrando que esse é o penúltimo jogo do Botafogo até a parada para a Copa do Mundo. Depois só teremos mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Então pro Botafogo encerrar bem essa parada até a Copa, seria legal vencer do Caracas, vencer também no Brasileirão, para o torcedor ir feliz, podemos dizer, assistir a Copa do Mundo e torcer pela seleção brasileira ou pela seleção que você quiser, né? Mas é isso, eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui. Cara, torne-se membro aí do nosso canal, você se tornando membro, tu vai estar lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, cara, eu vou te mandar mensagem lá, beleza? E é isso, fui!